Bem-vindos ao Fapa Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da Fapa Agrária. Ele aqui do meu lado, como sempre. Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. É nesse espaço que nós usamos para transformar a pesquisa em conversa e conversa em conhecimento. E a galera tá percebendo que a gente tá fora de casa de novo, né? Olhando, falando, Bem isso aí. poxa, não estão vendo muito inox, tal, brilhando a coisa aqui atrás. Por quê? Aquele episódiozinho rendeu, né? Rendeu, foi sucesso de audiência, todo mundo quer saber mais de cerveja, como é que faz, da onde que vem, como que acontece. E aí a gente resolveu dar uma caprichada, né? Viu? E eu tô me sentindo, Vitão, naqueles 30 contra 1, sabe? Tem muita gente tomando cerveja, só eu que não. Tô me sentindo quase encurralado aqui nessa discussão. Eu acho que nós vai ter que quebrar você, cara. Nesse 26 aí não vai ter que virar, não vai ter Eu jeito. acho que até o episódio da comemoração do Ano Novo, de 26 para 27, eu prometo que já vou estar tomando cerveja. Aí, ó, vamos ganhar uma grande conquista, hein, então. Aí. Bom, pessoal, então hoje o episódio vem para falar da cadeia de produção da cevada, como que ela vai virar malte e depois como que ela vai virar cerveja. Então, as três etapas aí da fabricação da cerveja, a gente já sabe como que faz cerveja. Quem não ouviu o episódio, volta lá no episódio de começo do ano lá. Começo de ano não, pré-começo de ano, né? Porque saiu Exatamente. um tempinho antes da virada, né? Antes de soltarem os foguetes, nós lançamos o episódio. Nós trabalhando, né? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor. Mas volta lá, escuta. E depois você volta nesse ou faz o contrário também. Escuta esse até o final, depois volta e escuta lá. Que os Alex nos deram uma aula fenomenal. Inclusive, um deles tá aqui de volta, mas é spoiler. Vocês não viram ainda na capa, então não sabe o que tá, Não né? sabe, guarda a expectativa. Então, pessoal, para começar nessa nossa jornada lá do campo ao copo, né? Que a gente gosta tanto aí, a gente vai começar introduzindo a estrela absoluta, né? Do podcast, né, cara? Ele participou da Grand Premiere, né? No Não, primeiro episódio, né? Grand Premiere e, por enquanto, ainda imbatível. Que eu tenho Imbatível. certeza que ninguém bateu o episódio dele em número de views, cara. O cara é famoso, né? O cara brilha por si só, inclusive nós temos que chamar ele, acho que todo episódio aqui. Todo episódio, exatamente. Então, por favor, Neymir, se apresente para o nosso público. Se apresente não, né? Porque todo mundo já conhece Ele é ele. famoso, Só ele é fala famoso. um oi aí pro nosso pessoal aí. Vai que alguém não me conheça, eu sou Noemir Antoniazzi, pesquisador de cevada há bastante tempo, já tenho uma trajetória longa aí com essa atividade. Só aqui na FAPA eu já tenho bodas de prata e estamos aqui para conversar e para bater um papo sobre todo esse processo do combustível da alegria em relação ao campo, iniciando do campo, indo até o copo, mas o meu slogan vai além, é do campo ao copo com excelência. Opa, aí sim. E aí o cara que fica entre o campo e o copo é ele. Paulo, por favor, se apresenta, fala um pouquinho do que você faz e de como que você faz essa mágica de transformar cevada em malte que depois vai virar a nossa tão querida cerveja. Bom, pessoal, então, eu sou o Paulo Clotes, eu sou malteiro aqui na Cooperativa Agrária há 9 anos estou na cooperativa, mas passei por diversas etapas aí dentro da produção de malte, né? Como parte de gestão, ali, supervisão, depois fui mais para a parte de planejamento, né? Durante a minha jornada dentro da agrária, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos. Primeiro fiz um curso técnico cervejeiro em 2017, aí ano passado fiz um curso de cervejeiro no exterior, né? Nos Estados Unidos e na Alemanha. A minha função hoje é malteiro, então eu trato da cevada, que o Noemir faz todo esse trabalho maravilhoso de melhoramento para nós, traz essa cevada de qualidade até a indústria. Nós produzimos o malte, né, transformamos internamente o grão para que a cervejaria tenha esse malte de qualidade para continuar esse processo, que não nada mais é do que um processo que se inicia lá no campo e vai até o final, né, com transformações internas do grão, e passamos então para a parte da cervejaria com o Alex aí. Bom, Alex, você já é de casa também, né? Inclusive, nós estamos invadindo sua casa novamente aqui, né? Para gravar contigo aí a transformação, então, do nosso querido malte
numa cervejinha daquela que você sabe fazer, muito caprichada. Mas dá o teu oi novamente pro pessoal, que o pessoal gostou demais do episódio do Alex, né? Foi um episódio aclamado, vamos Pois dizer é. assim. Então, o pessoal já conhece também, mas não custa nada dar um oi novamente aí. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Alexander Schwartz, Alexander Robert Schwartz, sou mestre cervejeiro. Também me formei na Europa. Estou nesse mercado já há 20 anos, mercado de malte, mercado de cerveja, cervejarias. Hoje sou responsável aqui pela cervejaria experimental. Sou responsável para produzir novos protótipos para serem lançados no mercado, demandas vindas da cervejaria. Eu recebo aqui o pacote tecnológico que começa lá com o Noemir, passa pelo Paulo e chega para mim, para eu trabalhar o produto final, que é a cerveja. Ainda, Deus queira, por muitos séculos aí, milênios, a cerveja, né? A queridinha do Brasil. Perfeito, Alex. Bom, a gente está aqui então com os representantes de cada setor, né? Obviamente tem muito mais gente por trás, né, para fazer acontecer o processo todo, né? Não é só isso, mas o Brasil tem reconhecidamente gosta de cerveja de futebol, né? Então tem o cara que vai buscar a bola lá na zaga do outro time, tem o nosso camisa 10 e aí o camisa 9 fazer o gol, é isso aí? Exato. Noemir, vamos começar então. A gente já tem o nosso episódio de cevada, que a gente falou da história da cevada, de alguns processos também da produção da cevada, né? Mas agora eu queria que a gente começasse a discussão aqui, e obviamente começa com você plantando, né, semeando a nossa sementinha ali da cevada para ela se desenvolver, né? Que você cuida da cevada? A gente já sabe da genética, que ela tem que ter uma genética já apropriada, isso tudo a gente já tem alguns episódios para trás. Vamos partir dali para frente, né? O que no manejo a gente começa a cuidar, pensando que você tem que entregar a bola pro Paulo, assim, ó, tá aqui, cara, redondinha. Se não fizer o gol, a culpa é tua. Como que a gente começa? E não vale mentir, porque o Paulo e o Alex tá do lado aqui. Então, se falar assim, não, eu faço certinho aqui e tal, o Paulo fala, não, pera aí, Noemir, eu preciso da cevada desse jeitinho aqui. Como é que a gente começa, então, com esse processo? Eu diria assim que nós temos um aliado que pode ser um inimigo, que é exatamente o ambiente. O que o ambiente interfere no processo de produção da matéria-prima que vai gerar malte e depois vai ser transformado na cerveja? É uma condição que normalmente se busca uma regularidade de produção. E o que nos impede de entregar uma matéria-prima adequada para a malteação? É exatamente o ambiente. E dentro desse ambiente, nós temos adversidades, mas nós, na pesquisa e também com base nas orientações que nós levamos ao produtor, nós tentamos sim minimizar esses efeitos negativos do ambiente. Eu sempre digo que quando o ambiente não atrapalha, qualquer pessoa consegue, com as informações que nós disponibilizamos, produzir uma cevada de qualidade que vai gerar uma boa cerveja. Porém, o desafio é exatamente quando nós temos condições não favoráveis. E aí, como que nós trabalhamos isso? Começa com a genética, como você falou, com a genética adequada, apropriada, desenvolvida para enfrentar essas condições nossas de ambiente bom e de ambiente não tão bom ou desfavorável. E depois nós temos uma segunda ação na pesquisa, que é gerar uma informação tecnológica também para minimizar esses efeitos negativos e levar para quem vai produzir a cevada, que é o nosso cooperado, ou o terceiro, essa informação mais adequada, tentando sempre chegar num produto final, matéria-prima, cevada, que, mesmo naqueles anos não tão favoráveis, consiga-se produzir um malte adequado, tentando minimizar os efeitos negativos com genética e manejo. Elas andam juntas. Não podemos nunca separar. E eu diria que você fala muito em 40-60, mas eu sou mais
sou mais conservador e eu digo assim, 50% é genética, então nós temos uma variedade adequada que atenda todas essas condições lá no campo e complementando com os outros 50% vem o manejo tecnológico no campo e aí nós temos várias áreas dentro da FAPA que proporcionam então e estudam como otimizar esses pontos positivos de uma genética, mas também, ao mesmo tempo, como corrigir os defeitos que ela apresenta, principalmente, como falei já, nos anos menos favoráveis. Isso tudo, por quê? Porque nós temos uma necessidade de produzir cevada cervejeira. O Brasil é um país diferente de outras partes do mundo, principalmente Europa, Estados Unidos, que apenas 20% da cevada produzida nessas regiões vão para o malte, para a cerveja. Então eles pegam, não é a nata, é a manteiga, não tem mais nem água. Porém, no Brasil, nós precisamos que toda essa cevada seja cervejeira. Na maioria dos anos isso acontece, mas às vezes nem sempre. E aí sim, aí que nós temos que agir com genética e com manejo no campo, sistema de cultivo, para que nós consigamos minimizar esses efeitos negativos do ambiente. Bacana. Agora, jogando a bola para você, Paulo, o Noemir falou, então, da produção, como que é feito, e, obviamente, os detalhes ainda a gente vai explorar durante o episódio, né? Mas eu queria saber de você, quando chega lá a cevada, que o nosso produtor suou bastante para produzir, como o Noemir falou, né? Uma fábrica a céu aberto, então é difícil, tem que contar muito com São Pedro para ajudar essa cevada a vir muito bem, né? Quais são, assim, quando chega lá, quando você olha para a carinha da cevada, tivemos lá nossa produção, nossa safra, a gente entregaram a cevada. Agora falaram, vai lá, Paulo, faz a mágica, transforma isso em malte. Qual que é o processo inicialmente, né, que você faz de seleção dessa cevada para transformar ela em malte? E depois, obviamente, a gente vai falar de como é o processo de malteação também, que ainda não comentamos nada de processo de malteação, né? Não, ainda O pessoal tá no escuro ainda, né? O pessoal tá curioso. Tá curioso. Bom, então, na realidade, o que nós falamos muito dentro da malteação, o que é uma palavra-chave para nós sempre? Uniformidade. Uniformidade para que dentro do processo de malteação a gente consiga gerar um produto final uniforme lá para o cliente, com menos variações e que atenda as especificações lá da cerveja que cada cliente precisa, dentro de cada especificação deles. Então a gente começa no início da recepção da safra, nós precisamos já organizar essa cevada que está chegando para nós em lotes, né? E nós, dependendo de cada unidade armazenadora, que nós temos 3 unidades armazenadoras hoje que recebem a cevada, né? Nós vamos organizando esses lotes com base em diferentes parâmetros, né? Então, teor de proteína, pH, poder germinativo, que a gente provavelmente vai falar um pouco mais disso, que é o item mais importante, que geralmente o que ele mostra para nós, se a cevada está viva ou não, né? Porque para o processo de malteação nós precisamos da cevada viva e viva durante o ano todo, né? Posterior à safra, né? Então nós precisamos organizar esses lotes, segregar eles corretamente, porque teores diferentes de compostos dentro do grão, eles levam a uma cevada com um perfil ótimo para a produção de um tipo de malte ou outro. Nós produzimos, 95% do que nós produzimos é malte Pilsen, mas dentro do malte Pilsen existem diversos padrões diferentes, dependendo do que o cliente busca, né? Nós produzimos maltes Pilsen com diferentes conformações bioquímicas, digamos assim. Então, assim, o começo é segregação de qualidade, processos de armazenagem, beneficiamento e armazenagem de qualidade, que as unidades armazenadoras fazem todo esse trabalho para nós, que é a secagem da cevada, o beneficiamento, a limpeza para ter uma armazenabilidade correta ao longo do tempo, a ressecagem e quebra de dormência. Então, no início, segregação e beneficiamento inicial
com essas operações até a quebra de dormência, para você ter todos esses lotes mapeados. O que é cada um, qual o perfil dessa cevada, variedade, teor de proteína, N outros atributos em cada um desses lotes, né, para depois a gente conseguir fazer um planejamento adequado, ver o que o cliente precisa. O cliente precisa de um malte dentro desses parâmetros. Para esse malte eu preciso daquela cevada que está lá naquela unidade armazenadora, porque ela vai atender melhor ou vai facilitar dentro do processo de malteação que eu atinja o objetivo de chegar nessa especificação final do cliente. Assim, o início, a unidade armazenadora é muito importante, com segregação e com processos de beneficiamento, secagem, ressecagem, e deixar essa cevada apta para estar pronta para germinar quando for necessário e para que ela tenha as características físicas e a limpeza, principalmente, para que ela consiga ficar armazenada durante um bom tempo, né? Também, lógico, umidade e temperatura fundamental para que ela fique armazenada por um bom tempo e eu consiga gerenciar essa utilização desses lotes ao longo do ano seguinte, né? Só um detalhe, o Paulo comentou, mas eu quero reforçar. Uhum. A primeira ação de segregação é por variedade. Cada cultivar tem seu perfil de malteação e, no processo do Paulo, mistura de variedades é um pecado mortal. Não se admite, não se aceita, e cada variedade tem lá a sua característica específica de maceração, de germinação, de secagem. Isso, eu nem comentei da variedade porque é algo, né? Você não vai misturar variedades nunca, né? Você vai separar. É um pecado mesmo. Inclusive, sim, e inclusive por regiões, né? Então, o que a gente faz? Macro-regiões vão ter um perfil diferente, porque pluviosidade, temperatura, radiação solar, todos esses fatores durante o ciclo da cevada, eles vão afetar o grão internamente, né? Diversas características internas do grão vão ser afetadas por isso, e aí nós temos a segregação por variedade e, quando possível, o máximo regional, né? Então, eu tenho uma cevada produzida mais ao norte, ela está toda separada, além das separações que comentei antes, né? Proteína, enfim, outros atributos, claro, por variedade e por região, né? E essa é uma situação interessante para quem é de fora, não consegue entender o grau de dificuldade que é isso. Porque antigamente os nossos cooperados tinham máquinas que não tinham uma produtividade de colheita Claro. tão absurda como temos hoje. Então, se levava praticamente a safra, estendia por longos períodos, né, Noemir? Sim. Hoje, então, isso é uma questão de ordem e de lei aqui, não se mistura variedades de cevada. Mas você tem que imaginar, né, todo mundo sabe aqui, que a safra, ela se encerra quando o clima ajuda, em 25 dias. São filas e filas de caminhões, onde cada caminhão tem uma variedade que precisa ser conduzida para uma moega, que precisa ir para um silo e que não pode ser misturado de maneira alguma. Então, a complexidade só nisso, que é uma pequena etapa do processo, é brutal. O que eu digo assim, a agrária tem um fator muito positivo, que é uma capacidade enorme de recebimento, de análise rápida e segregação, né? Isso nos permite hoje armazenar seguramente as variedades separadas por perfis de macro e micro regiões, né? Isso é um diferencial muito grande. E é um negócio que não é básico, porque assim, vocês falando, né? Não, é básico, isso aqui é simples, mas assim, isso não existe para milho, para soja, para trigo, né? Trigo até um pouquinho por causa das características, de complexidade, né? Mas não nesse nível de complexidade, porque soja eu colho uma Zeus, colho uma Titânia, o que for, vai tudo pro mesmo balaio e tchau, obrigado, né? E a cevada, então, é bem doido, né? Essa segregação é um desafio logístico enorme, né? Com certeza sofre-se bem para conseguir segregar tudo isso. Porque a cevada é um serzinho interessante, ela tem personalidade própria, né? E ela tem um gênio, tem umas que tem um gênio mais forte, umas são mais tranquilas, né, Paulo? Exatamente. Então, assim, você tem que tratar elas diferentes. É uma psicologia diferente com uma e com outra. Senão ela não... Tem que entender a psicologia de cada uma das variedades, porque elas têm um comportamento distinto lá no processo do Paulo,
e que se não entender o gênio, como o Alex falou muito bem, não pode extrair não vai poder extrair o Uhum. máximo daquilo que ela apresenta como característica interna do grão, para gerar o malte adequado. Tem tudo isso ainda. Então, o malteiro também é um psicólogo, tá? Ele conversa, você conversa com os caras. É, Fala a não, verdade. tem que cantar pra elas, né? Tem que fazer. Ah, e aí já tava difícil, né? Eu quero até aproveitar aqui e estabelecer um marcador. Tá? Para quem está habituado, talvez seja um processo natural. O Noemir trabalha com a cevada, planta e grão. O Alex trabalha com malte. O Paulo trabalha com malte e eu Isso. trabalho É esse, com a é cerveja. esse ponto. Onde que a cevada vira malte? O que precisa? É na tua mão que essa mágica acontece. Como que é essa mágica? Isso, então vamos voltar ali pro Noemir, que ele comentou essa questão da psicologia, é muito interessante, porque nós precisamos avaliar cada uma dessas segregações que nós fizemos antes da gente jogar para uma caixa de germinação de 250 toneladas, pelo menos, né? Então nós temos que analisar bem o comportamento delas, ver como que é a psicologia por trás do tratamento que eu vou ter com cada uma, para conseguir ter o melhor aproveitamento, principalmente em início de produção com uma safra nova, né? Então nós temos alguns momentos e alguns processos que nós fazemos antes de começar a produzir na maltaria efetivamente. Nós temos a malteação piloto no laboratório, então nós malteamos amostras de 1 quilo dentro de um processo de malteação padrão, né? E isso já nos traz uma parte dessa psicologia. Então, como que essa cevada ela vai se comportar dentro de um processo protocolado e padronizado que nós temos. Então, nós fazemos isso para muitos lotes, né? No início do ano, final do ano, início do ano, após a quebra de dormência. E posteriormente nós pegamos alguns desses lotes e produzimos na nossa piloto de 250 quilos. E isso nos traz com parâmetros mais próximos ao processo industrial efetivamente. Então a gente consegue já ter essa análise dessa cevada e testar o comportamento de cada um desses lotes antes de a gente fazer um lote muito grande, né? Um lote de 250, 400 toneladas, dependendo da maltaria que a gente for usar. Ô Paulo, eu achei legal só um adendo aqui pra gente entender o processo certinho. Então a cevada a gente vai tirar ela ali mais ou menos em que mês ali que a gente vai tirar ela do campo para chegar aqui no Emir? Nós estamos finalizando a safra. Finalizando, isso vai dar... Mas normalmente nós não entramos em dezembro a colheita da cevada. Mas Outubro, podemos... novembro. Outubro, novembro. Final né? de outubro, começo de novembro, normalmente até 15 de novembro nós estamos com a safra toda dentro de casa. Tá, vamos falar que meados de dezembro então tá na mão do Paulo tudo. Tudo. Isso. E aí você já começa as análises, Começamos a fazer os testes, os né? testes, micromalteação, no final do ano mesmo já, para no próximo ano. Isso, Como que é? o que manda é a análise da cevada. Então, o que nós fazemos após as unidades fazerem a quebra de dormência, a semente ela pode ser quebrada a dormência de diversas formas, né? Ela quebra a dormência no campo, essa proteção que ela tem, que é a dormência, ela pode ser quebrada a frio, pode ser quebrada a quente e por N outras formas. O que nós fazemos aqui, que nós temos capacidade, é quebrar ela a quente. Então, após ela estar seca e padronizada, nós aumentamos a temperatura dela e deixamos no silo por um tempo, o que faz com que ela quebre essa dormência. Então, nós analisamos esses lotes após essa exposição ao calor e ela estando suficientemente apta, né? Então, com as sementes estando germinando, mais de 95% dessas sementes estando germinando e vivas e ok, a gente já começa esses testes. Então, aí... Nós mandamos ela. Lógico, a gente tem cevada aqui que colheu em agosto, que é mais regiões de fomento mais ao norte. Então a gente já começou e vai começar testes aí nos próximos dias já industriais. Então nós vamos passando por esses testes, porque que é bom já se adiantar nesse ponto. Porque aí quando nós começarmos efetivamente a necessitar desse volume no próximo ano, nós já sabemos como que esses lotes estão se comportando e conseguimos ter uma maior uniformidade lá para o cliente, voltando nesse ponto, né? Então, quanto antes a gente tiver esse perfil geral do malte que a gente vai conseguir produzir no ano seguinte, a gente tem essa vantagem de tempo e de planejamento também, né?
Ô, Alex, qual que é? É um bate-bola aqui que vai indo e vai voltando, né? Mas Ah, não, a bola precisa vir pro meio de campo, precisa construir a jogada, claro, tem que ajustar. Agora vai pro centroavante. Isso, agora- exatamente. qual que é a importância, né? O Paulo falou muito de uniformidade. Qual que é a importância da uniformidade para o cervejeiro? Porque ele pega a matéria-prima ali e vai transformar em cerveja. Qual que é a importância desse processo de você ter a confiança? Porque você vai de olho fechado ali, malte agrária, não tem erro, né? Qual que é essa a importância para vocês que estão no processo de fabricação de cerveja mesmo? Bom, o cervejeiro, numa escala industrial, ele, como qualquer outro consumidor, ele quer receber um produto padrão, um produto uniforme e homogêneo durante todo o ano. É muito ruim para o cervejeiro, a cada lote, ter que mudar processo, abertura do espaçamento dos rolos, mudar a rampa de mostura. Então, é muito difícil para um cervejeiro coordenar a produtividade da cervejaria se ele recebe toda vez um produto totalmente diferente do outro, né? Essa é uma vantagem que nós temos aqui dentro da agrária. Eu já citei na questão de segregação de cevada, mas a preocupação do Paulo, a atividade quase diária, né? É a buscar uma homogeneização, uma homogeneidade no produto que o consumidor vai receber, as fábricas, as cervejarias vão receber. Isso é uma segurança muito grande, porque ele pode seguir o processo dele padronizado e pode conseguir o máximo de rendimento do malte que ele está recebendo, né? Então, qualquer falha no processo, desde a safra até a chegar à cervejaria, impacta demais na produtividade das cervejarias, né? Então, a segurança que ele tem com a agrária é a nossa preocupação em fazer o blend adequado do que nós temos em estoque. Nós temos, graças a Deus, uma possibilidade muito grande de blendar e homogeneizar esse malte para que durante todo o ano ele receba um perfil de malte onde ele vai conseguir o máximo do potencial da cervejaria, né? Não. Então, essa é uma situação interessante. Eu acompanhei, nesse tempo de agrária, a evolução do trabalho do Noemir e da equipe dele, né? Eu digo para vocês hoje que a chave do sucesso da agrária no mercado de malte vem do esforço de longa data do Noemir e da equipe dele. Porque nós tivemos um salto de qualidade não só do malte, mas da qualidade das cervejas produzidas com malte da agrária, né? A questão beta-glucanos, a consistência da casca, o teor proteico, né? O sortimento do grão. Isso de tempos para cá, onde houveram parcerias fundamentais nesse projeto, o Noemir vai poder falar mais, mas nós percebemos que o nosso malte, nas últimas décadas, ele não deixa nada a desejar com nenhum malte importado que possa vir entrar no Brasil, né? Hoje nós estufamos o peito assim e dizemos que o nosso malte compete com qualquer outro malte que esteja circulando no Brasil, né? Não há mais aquela conversa, o malte importado é melhor, o malte importado rende mais. E eu acho assim, onde que a agrária cresceu? Qualquer país que passou por dificuldades e que teve que lutar por uma situação adversa, ele cresce. Eu acho que a agrária é um exemplo típico disso na questão cevada. Nós aqui, o trabalho conjunto de cada profissional aqui, ele fez um trabalho tão duro, tão sofrido, né? É chibatada, é frustração, é porrada do clima, mas nós nos tornamos hoje tão fortes e tão precisos no que a gente faz pela dificuldade que a gente enfrentou no passado, não é verdade? Né? Não, e essa declaração tua aí, Schwartz, eu ganhei o dia. Acho que ganhei o ano. Mas, de fato, ó, isso ele fala de boca aberta, e para quem quiser ouvir, que de fato houve uma evolução assim significativa dos processos de malteação e, consequentemente, lá nas cervejarias, por conta da melhoria do campo.
Os números são claros, né? Nós evoluímos muito em produtividade e qualidade, e inclusive sanidade dessa cevada, que por consequência vai resultar num produto de melhor qualidade, tanto como matéria-prima para malte, e aí o malte como matéria-prima para cerveja. É. De fato, é algo que nós temos visto isso tudo, mas partindo de alguém que usa o nosso produto final lá, com base numa matéria-prima produzida, diante de algumas dificuldades que nós encontramos, eu falei, eu já ganhei o dia, o ano e, sei lá, uma boa parte do meu trabalho O está coroado aí. ferro forte é quem leva a martelada, né? Que Isso. dobra, né? Então é aí que tá. E talvez eu desviei um pouco da tua Uhum. pergunta, mas agora respondendo ela, o Paulo comentou sobre o poder germinativo, né? Uma cevada morta, que é diferente de milho, Sim, soja, sim. que é moído, transformado em óleo, né? Acabou. A cevada morta, para nós, no processo, ela atrapalha muito. Porque uma cevada que entra na caixa de germinação morta, ela continua morta. Lógico, ela não vai sofrer o processo de modificação. Ela vai para o processo de secagem e cria um processo chamado vitrificação, onde o amido ele praticamente cristaliza, ele endurece. Bom, esse malte vitrificado que a gente chama, né, o não modificado, ele vai para a cervejaria, ele é moído, ele entra no processo do mesmo jeito. O problema que ele tem um amido lá não modificado, tem todas as camadas que o amido é protegido, e isso causa um problema no processo cervejeiro absurdo. Tempo de clarificação, turbidez da cerveja, rendimento diminui, a questão sensorial para o consumidor muda, né? Então o impacto até para o consumidor final é brutal. E isso é um simples detalhe de deixar a cevada morrer. Porque eu diria assim, a malteação, ela é um processo simples. O maior know-how de uma maltaria é manter a sua cevada até a próxima safra sadia e viva. E viva. Porque a cevada morta é catastrófica para o cervejeiro. É muito ruim. Muito ruim. Né? E aí geram impactos até o consumidor final. Né? O outro detalhe, assim, o que estamos trabalhando forte, o Noemir, é a questão sortimento. O sortimento ele está inversamente proporcional com o rendimento. Então, um grão bojudo, ele gera mais extrato, com certeza vai gerar mais mosto e vai gerar mais cerveja. Dinheiro no bolso. Não é? Uhum. Então, essa busca, é claro, o clima, nós estamos tão intimamente ligados ao São Pedro, assim, que ele deve ter nós na lista do WhatsApp lá como número 1, né? Tá favoritado, né? Deixa Favoritado, fixado lá, né? E nós dependemos muito dele e ele impacta o cervejeiro, né? Uma moagem de um grão pequeno, ele acaba não sendo partido de uma forma adequada e a casca acaba envelopando o amido e nós não conseguimos extrair esse amido do grão. Não vira mosto, rendimento baixo, né? A questão beta-glucanos, a questão climática envolve as gomas do malte. Essas gomas do malte, se não forem tratadas direito na malteação, elas vão entrar no mosto. O mosto viscoso, com muita goma dentro dele, atrapalha a drenagem do mosto do bagaço e esse tempo piora a qualidade do produto. Depois o cara vai filtrar a cerveja, ele vai gastar muito tempo, ele vai gastar muito material filtrante, quer dizer, ele vai nos xingar o dia e noite, né? Então, Paulo vai dormir de orelha quente. Vai ser lembrado não por uma boa causa, né? E eu também, provavelmente, vou lá na cevada. Então, nós temos uma ligação tecnológica muito forte. O impacto que a nossa cervejaria nos relata, ela é em cadeia. Daí ela vem para o Paulo, vem para o Noemir. Então, nós estamos tão intimamente ligados aqui, que do campo ao copo com excelência, é um cabo, é uma linha bem retinha, assim, ela tem que fluir muito bem. Né? Com certeza, Noemir, você tem que puxar os fios certos ali para alinhar essa cevada para o Paulo. Até eu quero falar depois do processo de malteação.
O Alex falou que é simples, mas a gente não explicou ainda o que é o processo de Eu tô malteação. achando Calma lá. que o Alex é que... Ele é bem informado, É, né? eu puxei a sardinha pro meu lado, mas não, simples assim, dizendo a teoria. A teoria é É, simples, mas né? não é simples, não. Desculpe se eu menosprezei a malteação, não quis fazer isso. Mas assim, Noemir, você e os meninos trabalham com a fitotecnia e o melhoramento, né? Vocês têm que sentar com esse povo todo, durante o tempo todo, para falar, tá bom assim ou não? Como que é que esse relacionamento, quando vocês estão ali preparando tanto práticas agronômicas quanto genética, para levar para o Paulo, para o Alex e falar assim, ó, essa aqui, óbvio que você já tem um know-how, mas tem que levar lá para ver, cara. Faz uma cervejinha aí, faz um malte aí, para ver o que vai virar, né? Ou não, vai só largando pensando em Tá caixa, aí, Paulão, rendimento, se vira, né? se vira. Como que é? Não, não. O trabalho é árduo e tudo, como diz lá no copo, depende de uma matéria-prima de qualidade. Nós, no Brasil, nós tivemos uma, duas, três. Nós estamos na quarta etapa de melhoramento ou de resultados proporcionados pelo melhoramento em termos de disponibilização de genética, que obviamente vai afetar tanto a qualidade do malte e principalmente a qualidade da cerveja. Lá no início, nós tínhamos cevada importada e não produzida no Brasil. Aqui internamente, a nossa produção de cevada ela começou, sei lá, na década de 70. Eu falei na história lá atrás, né? Isso. Primeiro episódio do podcast, inclusive, né? Vale a pena conferir. Quem não conferiu, vai lá que tem conteúdo de qualidade. Aí eram variedades importadas e depois as cervejarias que atuavam no Brasil, Brahma e Antártica, tinham seu programa de melhoramento e desenvolveram variedades a partir de introduções principalmente europeias. Depois disso, nós tivemos um período bastante longo, onde a Embrapa, principalmente, como órgão de pesquisa oficial, passou a disponibilizar variedades. Nós, aqui na Agrária, nós ficamos durante 30 anos produzindo cevada no campo, oriunda de variedades Embrapa. E elas eram boas no campo, vou dizer assim, mas ruim no copo, porque não tinham ainda todo esse conhecimento e toda essa preocupação com a qualidade. Ah, eu produzo cevada, mas aí o que eu vou entregar lá para o que o Paulo vai transformar e entregar para o Alex não é tão importante quanto o desempenho no campo. Aí essa etapa passou e nós tentamos buscar, e aí vem a terceira etapa do melhoramento no Brasil, que é uma mescla entre a resistência ou a adaptação dessa genética ao campo, mas focado muito em qualidade. Como que nós conseguimos isso? Mesclando a rusticidade, vamos dizer, a adaptabilidade das variedades da genética brasileira diante aos problemas de doença, de clima, de até mesmo de manejo, introduzindo nesses materiais a qualidade de malte das variedades europeias. Hoje todas as nossas variedades ela tem uma mescla. E aí aquilo que eu ganhei um dia, que o Schwarz falou, da melhoria dessa matéria-prima com base no entendimento do que o produtor precisa lá no campo. Ele precisa de uma genética adequada, com sustentabilidade. Essa sustentabilidade, perdão, ela passa, obviamente, por uma qualidade genética que demande menos aplicações de defensivos, nós somos contra, mas quanto menor, melhor. E se nesse processo eu consigo colocar ali um biológico agindo que não é poluente, melhor ainda. Mas então hoje
Hoje nós temos nas nossas variedades uma mescla de adaptabilidade brasileira com características de qualidade principalmente europeias. Os europeus têm 1000 anos de pesquisa, nós temos 100. Então, por que não aproveitar essa parte, né? Aproveitar os 900 anos a mais, né? Aproveitar esses 900 anos que resultaram em um produto genética de qualidade suprema. Então, esse é o sucesso nosso, que eu digo da agrária, né? Que trabalha nessa linha de pensamento e de pesquisa, dando oportunidade, então, para nós termos um produto, matéria-prima cevada, que produzido lá no campo, com adequada tecnologia e genética que proporcione uma rentabilidade para o nosso produtor, e que chegue na maltaria e na cervejaria com a mesma pegada, ou seja, que nós, repetido, nós temos que fazer a excelência no campo para que ela chegue lá no copo. Então, isso nós tivemos, sim, eu concordo com a exposição e a colocação do Alex, que de fato nós evoluímos muito. Mas essa evolução, ela partiu de uma necessidade da indústria e de eu diria assim, de uma cumplicidade que nós, lá do campo, do campo e da parte de pesquisa, nós precisávamos mudar esse panorama. Onde não esquecer o produtor, que é o nosso sustentáculo, e chegar lá na cervejaria com um produto de qualidade, porque é assim que nós nos sustentamos no mercado. A Agrária é uma cooperativa agroindustrial, né? Então ela parte da produção agrícola, né? Parte para a indústria, né? E para produzir o produto final, né? Então, assim, obviamente você agrega valor na cadeia produtiva, né? E é o que todo mundo fala, sustentabilidade, tem que ser dessa maneira, né? Paulo, então voltando para você, cara. Agora explica pra gente o processo de malteação, né? Porque a gente já tá acostumado, né? Já sabe o que é maltear. Mas para quem não conhece, às vezes Quem até... nunca viu um pé de malte, né? Como que é o... Da mesma líquido, turma que não viu um pé de sagu, Da talvez tenha o mesma- pessoal que não viu um pé de malte ainda. Um pé de malte é líquido? Isso é uma pergunta bem corriqueira nas visitas do Exatamente. pessoal. Muita gente acha que o malte é líquido, né? Mas assim, bom, falando que eu entendo a questão que o Alex comentou, da simplicidade do processo, né? Então, em teoria, ele seria um processo simples porque é a germinação. É algo que, você tendo uma cevada viva e estimulando ela com os parâmetros adequados ali de umidade e temperatura, ela vai germinar. Mas aí que entra, né, tudo por trás, né? O controle atrás de uma uniformidade, né? Então, isso que pega desde lá da escolha da cultivar, tudo que a gente já comentou em termos de segregação, mas aí o que nós fazemos basicamente no processo, for resumir o processo de malteação, o que nós fazemos? Nós estamos modificando o grão internamente. O que nós vendemos para o cervejeiro? Nós vendemos a parte enzimática, então nós estamos formando enzimas durante a germinação que vão ser necessárias ali para a continuação do processo lá na cervejaria. Nós vendemos o rendimento do cervejeiro, né? Então o amido que está dentro desse grão, que é a substância de reserva desse grão, para que se ele fosse germinar na natureza, ele ia usar essa substância de reserva para criar esse tecido vegetal até começar a fazer fotossíntese. Então nós temos esse segundo ponto que nós estamos vendendo para o cervejeiro, né? O amido para fazer o açúcar fermentável posteriormente lá na frente. E nós estamos vendendo sabor, aroma e características que dentro do processo de malteação, dependendo do malte que eu estou produzindo, dentro das reações que eu estou estimulando, digamos assim, eu vou criar no grão essa característica que depois é uma parte importantíssima do sensorial da cerveja. Eu digo assim, parte importantíssima porque não é tudo, né? A gente tem o lúpulo, a gente tem as leveduras, a gente tem N fatores lá na cervejaria de controle de processo que vão alterar
essa característica final do produto, mas o que vem do malte é muito significativo lá no final, né? E como eu estou produzindo esse malte, o que eu entrego lá na frente, que o cervejeiro pode montar a receita dele, né? Ah, eu quero usar malte Viena, malte Munique, malte caramelo, malte Pilsen para fazer essa receita geral da cervejaria, para que ele, através do que eu entrego para ele tenha lá o perfil que ele vai decidir lá que ele quer no líquido final. Então, assim, processo de malteação. Como fazer toda essa cadeia iniciada, cevada, e chegar ali no malte pronto para o Alex finalizar fazendo a cerveja. Então, nós temos 3 macroetapas dentro do processo de malteação. Nós estamos com a cevada armazenada ali a 10% de umidade, no silo, bonitinha ali nas Já foi armazenadoras, que ela segregado já lá. foi segregada, já está pronta. Ah, eu vou pegar um lote dessa cevada, porque eu preciso produzir o malte padrão X. Que a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu preciso que a cevada comece a germinar. E para isso eu preciso estimular ela a isso. Como que eu faço isso? Aumento a umidade. Então, primeiramente, eu jogo essa umidade através do processo de maceração, que é um processo de imersão em algumas etapas. Eu jogo essa umidade para próximo dos 40%. De 10 vai para De 40. 10 vai para 40 vamos jogar entre 10 e 15 horas de processo, eu tenho esse incremento absurdo na umidade do grão. Isso a partir de 30 e pouco por cento, obviamente os processos metabólicos, é uma cevada que está viva, está sendo armazenada viva ali, ela vai começar, o incremento do metabolismo dela vai acontecer e ela vai começar a efetivamente fazer as reações iniciais que vão levar ela a germinar, como se ela estivesse no campo. Então, aí ela vai começar essa quebra, esse desdobramento interno, que é o que a gente busca. Depois que a cevada está com o seu 40% de umidade, ali nós jogamos para a segunda macroetapa da malteação, que é a germinação. Na germinação, nós temos aí na faixa de 4 ou 5 dias dentro desse processo. E o que é? Nós deixamos essa cevada, vamos chamar de uma câmara de germinação, onde ela está sobre uma tela e a parte inferior é uma câmara de pressão, onde a gente está fornecendo tudo que essa cama de grãos formada por essa cevada em germinação, que nós chamamos de malte verde, precisa para um desenvolvimento uniforme. Então, o que vai acontecendo? Nós vamos fornecendo ali a temperatura adequada, a umidade adequada, fatores de concentração de CO2 e de oxigênio no fornecimento também impactam na velocidade desse metabolismo, né? Então, nós mantemos ela germinando por todos esses dias. Temos várias variabilidades dentro desse processo, temperatura, umidade, revolvimentos nas caixas, para a gente ter a passagem de ar através dessa camada de grãos uniforme também, porque senão o metabolismo vai ser diferente de um grão e de outro, né? Então nós procuramos sempre essa uniformidade. E durante esse momento, o que está acontecendo dentro do grão, né? Essas enzimas que vão ser utilizadas durante a germinação e posteriormente na cervejaria, elas estão sendo sintetizadas porque elas são enzimas da germinação, né? Elas são enzimas que são sintetizadas ali dentro desse processo e muitas moléculas internas desse grão que vão ter impactos diferentes lá na cervejaria, elas estão sendo criadas. O Alex falou das beta-glucanas. Nós estamos aí, nesse momento, quebrando essas moléculas de beta-glucanas para que lá na cervejaria elas não estejam mais presentes ou estejam presentes numa quantidade baixa suficiente que não venha impactar a filtrabilidade lá para a cervejaria. Outros compostos estão sendo quebrados, proteínas. Proteínas, elas são essenciais na qualidade da bebida, né? O Alex pode comentar um pouco disso depois, mas nós temos parte de espuma, de corpo, de nutrição para levedura. Então, toda essa parte vem da quebra de proteínas em diferentes tamanhos de moléculas, né? Então, está acontecendo na germinação também. E toda essa quebra interna, ela possibilita que as cadeias de amido ali, elas sejam expostas, digamos assim, para ação enzimática posteriormente. Então, nós formamos esse pacote de enzimas, cadeias de amido e diferentes outras moléculas ali para o cervejeiro e, posteriormente, o que nós fazemos? Depois desses 4, 5 dias,
a cevada, o malte verde, no caso, chega aí a 45%, 46% de umidade nesse momento, e posteriormente nós temos que secar isso, né? Então, para que serve a secagem? Ela serve não só para interromper esses processos metabólicos, né? Mas também para usar esse substrato que foi criado durante a germinação e dar características a esse produto. Então você tem ali, você tem açúcares que já começaram a ser liberados dessa cadeia de amido, você tem as proteínas em diferentes níveis de pesos moleculares, e aí você submete isso ao calor. Primeiro você tem que secar de forma branda, né, com temperaturas mais baixas, porque você tem umidade e enzimas, né? Se você elevar muito a temperatura, você vai acabar desnaturando, matando essas enzimas. Então você tem que primeiramente secar com muita calma, deixar que esse malte verde esteja com uma umidade bem baixa, e depois você trabalha na parte sensorial, que é expor a temperaturas mais altas. Então você vai tendo reações, criando compostos ali dentro, a reação de Maillard, por exemplo, que ela vai acontecer em todas as secagens. Você vai transformar esses compostos internos em cor, aroma e sabor, né? Você vai estar gerando essas moléculas que vão te conferir depois o perfil sensorial desse malte que você está produzindo. Ô Paulo, desculpa interromper, mas aqui a dúvida aqui, eu sou paneleiro, né? Gosto de fazer lá, tá até trocando umas ideias com o Alex ali já, antes da gente começar a gravar aqui, né? Mas aí a curiosidade vem a mil, né? Nesse momento que você põe ela para secagem, ela já tem a radícula emitida ali, né? Ou não? Já tá Já a tá com a radícula. radícula Explica o que é exposta. radícula para quem não. Você que é mestre do feijão. Isso daí é o processo natural. Se você colocasse a cevada no solo, ela germinaria, ela precisaria crescer, e é onde vai formar depois raiz e tal, para sustentação, absorção de água, nutrientes e tal. É um processo natural, né? Todo mundo que plantou um feijão no algodão lá na escolinha Exato. viu uma radícula já na Ou vida. deveria ter visto, né? Só que tem um detalhe que eu quero agora, pegando a tua colocação, Fabiana. Tem questões aí que foram bem apontadas aqui. Então, o Alex falou que é um processo simples, de fato mas com a dedução aqui que nós tivemos a partir do malteiro, é um processo complexo. Só que A ideia é simples, né? é molhar, simples, germinar e secar. Acabou, né? Só que ele não comentou, ele faz uma tremenda de uma sacanagem. Paulão, casa caiu. Agora pegamos o Paulo na rédea. Até vamos pegar cerveja agora. Ih, Paulão. Olha, ele engana a tal da sementinha da cevada. Dá uma esperança pra ela. Dá uma esperança de que ela vá produzir uma planta. Então, tudo isso acontece por quê? Porque a semente de qualquer espécie vegetal, qual que é o objetivo e a função? É produzir a descendência. Uma descendência, exatamente. Descendência. Produzir uma nova planta que vai produzir grãos, que vai produzir sementes e que vão ser utilizadas para a perpetuação da espécie. Só que no caso do Paulo, a sacanagem é evidente. Ele instiga essa sementinha para germinar, ela dando água e temperatura muito melhor do que ela encontra no solo. E depois ele chega e fala, viu, agora você não vai formar uma planta, eu vou te matar. Não é Mata isso? devagar ainda, né? O cara é Isso o cara é aí, sádico. exatamente. Você viu, ele vem ali, você viu, o cara não tem coração, rapaz. Mas por aí. quando eu dou, às vezes, palestras assim para pessoas que não têm o conhecimento cervejeiro, nem uma malteação, eu sempre dou o exemplo assim. O grãozinho de cevada, existe uma parte viva, que é o germe, né? E a parte é reserva para ela sobreviver ou se alimentar nos primeiros dias de vida, onde ela não consegue ainda fazer o seu próprio alimento, a fotossíntese, né? Então eu comparo a cevada como uma criança que está indo para a escola. Alex tá piorando a conversa. Não, calma. Não, eu não vou matar a criança. Não, mas é assim, para entender como a gente precisa trabalhar na malteação, porque senão seria muito, ambientalmente falando, muito melhor se nós pudéssemos colher a cevada,
limpar, secar ela, mandar para a cervejaria. Uhum. Seria um mundo perfeito. Ambientalmente falando, o custo energético ambiental seria muito menor. Faz sentido. Mas da criança, imagine assim, a mãe prepara o lanche dessa criança. Ela vai, uma maçã. Imagina que a maçã é o amido. A mãe pega a maçã e coloca primeiro um papel alumínio em volta Sim. da maçã. E depois, para não ficar solto dentro da mochila, ela coloca dentro de um pacotinho plástico, Uhum. né? A criança chega no colégio, bateu a fome, ela vai comer a maçã. Primeiro, ela tem que abrir o plástico, depois ela desempacota o alumínio e depois ela dá a mordida na maçã. O que o Paulo faz na malteação? Ele faz todo esse processo de tirar o pacotinho, que seriam ali celulose, proteína, as gomas. Depois ele deixa ainda desempacotar o alumínio, com mais reações de germinação ali, de quebra de todo esse envoltório. Quando chega no amido, que a criança vai dar a mordida, ele diz, para! Não, ainda não. Isso aí. Espera aí, segura. Para! Não vai, Essa não vai foi boa, comer. essa foi boa. E isso vem para a cervejaria. O Paulo fez todo o desempacotamento do amido e deixou o amido livre para ser usado. O que eu gostei muito, eu não tinha pensado nisso, é que nós somos vendedores de enzimas também. Sim. Nós isso aí. vendemos um Nós grão, vendemos um pacotinho, com amido disponível, proteína quebrada e um pacotaço de enzimas Enzimas. junto. Não tinha pensado nisso. Exatamente. No final das contas, quem tá comendo a maçã é o Alex. Eu como maçã. Ô Paulo, e aí, acho que ficou muito simples de entender agora, né, a analogia, né, e um pouco menos sombria do que no Emir. Mas assim, nesse processo de secagem, então, até ali eu já tenho segregação assim de um malte que vai ser um malte pilsen, um malte que vai ser pale ale, ou não, é no processo de secagem que eu faço essa segregação ali? Não, o principal ponto para você transformar esse malte, esse malte verde que está germinando para um desses padrões Categorias de é a maltes, assim, né? secagem. Mas isso vem lá desde a escolha do lote, né? Então, dependendo da cevada, dependendo de como ela está, principalmente em questão de teores de proteína, eu tenho mais compostos que vão ser originados de quebra de proteína e eu vou ter uma afinidade maior, eu vou conseguir criar com mais facilidade essa cor. Então eu escolho o lote que eu vou usar para o malte, vamos chamar de base especial, que é um malte base mais escuro, e ele já vem lá da escolha. Então, durante a germinação, o meu processo muda um pouco também. Eu preciso forçar mais as modificações que ocorrem durante a germinação, porque aí eu vou vamos pensar, eu vou ter um pouco mais de quebra no processo, porque eu vou estar forçando mais essa modificação, esse metabolismo interno do grão, só que eu vou estar criando mais substrato ali dentro, para que na hora que eu expor isso aí a uma temperatura mais alta, eu vou ter mais substrato para essas reações. Pra ganhar um Então eu vou ganho ter de mais cor e tal. facilidade para ganhar essa cor. Então, vai desde a escolha da cevada, nada impede de eu produzir com uma cevada que eu não escolhi para isso. Eu posso adequar a receita na secagem e conseguir ainda ter um malte com uma cor mais elevada. Só que você fazendo o processo desde a escolha do lote, né, você já consegue manejar ele de forma que você consiga atender o que você quer exatamente O Paulo em é o termos de senhor cor. do destino, ele já traça o destino. Na hora que ele É isso. chegou, É a ele ideia. já definiu. Quer ver? Esse negócio é uma doideira mesmo, a questão do aroma, do sabor e da cor. Porque é o que a gente chama, no jargão cervejeiro, malteiro, a reação de Maillard, né? A reação de Maillard acontece com duas moléculas, açúcar e proteína. Só que não é qualquer açúcar e não é qualquer proteína. São proteínas e açúcares de peso molecular pequeno, ou seja, já foram quebrados. Para você incentivar a reação de Maillard, que vai dar cor, aroma e sabor, você também tem que intensificar o processo de malteação. Germinação, a umidade, tudo, temperatura. E daí a secagem só dá o acabamento, na verdade, que é a caramelização ou a reação em si. Mas se você não tiver açúcar numa molécula ideal e o proteína numa molécula ideal, você não cria essa reação. Então, isso que ele falou, esses parâmetros, intensificar mais a malteação é para dar mais Maillard. Quanto mais reação de Maillard no malte, mais sabor maltado a cerveja vai ter,
mais cor intensa, do dourado, do âmbar, do vermelho, e chegando até um marrom, né? É esse trabalho deles aí. Reações entre açúcar e aminoácidos e proteínas de baixo peso molecular. Legal. Né? Eu lembro que a reação de Maillard, minha esposa me conheceu Ai, ai, e se apaixonou por ai. mim, né? Aí o dia que eu apresentei pra ela a reação de Maillard, que ela sabia o que que era, mas não sabia o gosto que tinha, né? É aquele do queijinho, né? Quando você dá aquela tostadinha no queijo, fica aquele É. queijinho mais escurinho ali por cima, que aquilo lá é uma delícia, né? E aí ela fala assim, ó, você Com me cerveja, então? ela falou, você me apresentou três paixões, né? Você, Ai, reação de meu Maillard e a cerveja. Mas quando eu explico também reação de Maillard, que o pessoal não consegue entender o que que é um malte caramelo claro, mediano, escuro, né? Um exemplo típico assim, ó, pega o açúcar, mistura com água, põe no fogo e começa a mexer. Uhum. Quando o açúcar dissolve, o líquido é cristalino, não é? Uhum. Sim. Aí tu vai dando mais intensidade, dando mais tempo, o açúcar liquefeito começa a criar uma tonalidade mais dourada, não é? Uhum. Perfeito. Tá. Esse seria um tipo de malte. Cara Pils, né? Malte caramelizado que sofreu essa reação de Maillard dentro do grão. Continua mexendo esse açúcar, ele vai sair do dourado, vai começar a ter uma coloração âmbar. No malte é a mesma coisa. Os caras âmbar da vida são assim. Dá mais intensidade nisso, ele vai começar a puxar uma cor cobreada, vermelha. O cara red, né? Cara aroma. Uhum. E aí, tu esquece ele no fogo lá, ele vai ficar preto, não vai? Vai. Os torrados, Pronto. né? É assim que funciona. Uma Bacana. coisa legal que a gente, puxando esse assunto do Alex aí, que a gente tem, né? Que, lógico, a gente tem todo esse portfólio pensando em maltes que a Agrária não só produz, mas comercializa também, né? Falando entre maltes, desde o do malte Pilsen até os maltes torrados, né? A gente tem essas duas reações que são as mais importantes para geral desses maltes, né? Que é a reação de Maillard, que ele usa então o açúcar e o aminoácido, e você tem a caramelização também, né? Que a caramelização é outra coisa e dá um perfil diferente também para o malte. Então você tem esse perfil sensorial vindo da reação de Maillard e você tem o perfil sensorial vindo da caramelização, que aí é a parte da redução do açúcar mesmo. E essa modificação traz compostos diferentes, né? Então por isso que a gente tem, sei lá, 20, 30 produtos diferentes no portfólio, pensando no portfólio geral que nós comercializamos, né? É muita variação que o cervejeiro, na hora de montar a receita, ele pode se divertir ali, né? Pode ser criativo e trazer a característica, a nuance que ele quiser para o produto final. Por isso que a gente tem essas cervejas tão boas. O segmento craft, as grandes cervejarias, elas usam o malte Pilsen como malte base para fazer a cerveja. Mas o segmento craft, que são os artesanais, as cervejarias menores, elas dificilmente usam só um tipo de malte. Uhum. Então ele faz um blend com malte Pilsen, ele usa um pouco de malte Munique, Viena, às vezes até põe um trigo no meio para ajudar na espuma, no corpo, até um pouquinho de turbidez. Ele usa o malte torrado para fazer uma cerveja mais escura. E isso é legal, porque cada cervejeiro vai criar a sua receita ideal, Sim. né? Mas as possibilidades, os tipos de malte hoje são absurdamente grandes. É difícil até de acompanhar todas as escalas de cor e sabor que existem hoje no mercado à disposição. Alex, eu tenho uma para você e uma para o Paulo já, mas vamos lá. Primeiro para você, que você estava falando de escala de cor. A gente tem o tal do SRM, né, para acompanhar essa escala de cor, né? Como que funciona isso mais ou menos na montagem da cerveja? Eu sei que derivou um pouquinho da conversa, mas acho que é uma pergunta... Esse SRM paneleiro tá sofisticado, né, rapaz? Consultoria grátis, né, Emir? Tem que aproveitar, né? Lá naquela conversa do podcast passado, nós falamos de IBU, lembra? Isso. O SRM é um sistema mais americano de definição da intensidade de cor. Eu não consigo pensar muito em SRM porque eu sou de escola cervejeira alemã, então eu falo EBC. Né? Existe SRM americano e EBC europeu.
E tem um Lean... É Lindner, Lindner. Lindt, Então, mas Loveball também, Loveball. tem outros, mas assim, Pra medir cor tem SRM um e monte. EBC são os mais comuns, EBC até eu consigo pensar melhor, Uhum. né? Mas é uma intensidade de cor. Quanto maior o número do EBC, do European Brewer Convention, quanto maior o número, mais escura ela é. Por exemplo, uma Pilsen, uma Lagerzinha bem clarinha, é 6, 7 EBCs. Uma Stout é 55, até mais. Tem Stouts que chegam a mais de 100 EBCs de cor. Ou seja, da intensidade clarinha até a mais escura. Lógico, cada range de EBC, o EBC ele é muito traiçoeiro, porque assim, o EBC é como se fosse eu gosto muito de pescar, então vou falar do peixe. O peixe não enxerga exatamente cores, ele enxerga intensidade de brilho. Então, o EBC ele faz assim, são quase como se fosse um cinza claro, cinza bem clarinho, cinza um pouco mais escuro, um pouco mais escuro, um pouco mais escuro, até um cinza super escuro. O EBC pensa dessa forma. Uhum. E eu sei assim, ó, se eu quero uma cerveja vermelha, eu trabalho um EBC entre 33 e 35. Lógico, com os maltes ideais para isso. Mas nessa intensidade de EBCs, eu atinjo essa tonalidade de cor avermelhada e cobreada. Você já tem na tua cabeça o racional. Mas Então, no malte já vem caracterizado isso pra você. já. isso é legal. Aí cada malte, a maltaria apresenta um range de EBCs que é daquele tipo de malte. Então, por exemplo, o nosso malte Pilsen tem 4,5, 6,5, 4 a 6. 4 a 6, vamos colocar. Vamos pegar 5 ficou bom. 4 a 6, 5. Tá bom. 4 a 6 EBCs. Tá, então eu sei que esse tem de 4 a 6. Mas eu quero uma cerveja de 12 EBCs. Se eu usar só Pilsen, Não vai chegar. eu não vou chegar. Não adianta. E aí o que eu faço? Eu pego um outro malte, por exemplo, o Munique, que tem 23 a 25 EBCs, e eu digo assim, então eu vou usar 95% de Pilsen, que vai me dar a cor base que eu quero, que ele é um malte base, e eu vou pegar 5% do malte Munique, que tem 25 EBCs. A média ponderada dos dois, talvez, né, agora na conta, sim, Uhum. chutei, né? Mas vai dar os 12 EBCs de cerveja que eu quero. Legal. Grosseiramente é assim. Os caras vão fazendo blend para atender o estilo dentro do range de cor que ele quer. E aí, lógico, ele não trabalha só com a cor. Porque trabalhar com a cor é traiçoeiro. Porque você pode até fazer uma lager ajeitando a cor com malte torrado. Só que daí a cerveja vai começar a ter sabor de malte O torrado sabor é diferente. que não combina com o estilo. Sim. Então o cara tem que também conhecer o perfil sensorial de cada malte, né? E os crafts manjam muito disso. Os brasileiros são legais porque nós somos multicult. A escola cervejeira é especialista em lager. A escola belga faz a alta fermentação espontânea. Os americanos são malucos, fazem de tudo, né? E os brasileiros pegaram tudo de bom de todas as escolas e colocaram no liquidificador e misturaram, né? Então nós hoje dominamos a técnica de misturas de malte, Uhum. né? E lógico, o cervejeiro que já tem um gabarito já de tempo de produção, ele sabe, se eu usar esse vai me trazer notas de caramelo, toffee, um biscuit. Se eu usar um pouquinho de torrado vai me trazer chocolate amargo, um pouquinho talvez, um malte defumado vai me trazer uma nota lá no retrogosto, uma nota defumada. Aí que está a expertise. Talvez a inteligência artificial chegue nesse ponto, mas por enquanto é o cervejeiro que está mandando, né? O Paulo, e todas essas características sensoriais é você que está fazendo lá, na malteação. Né? É isso aí, o que vem do malte... Você quer continuar? Não. É isso aí. Não, é isso aí. Então, tudo isso vem justamente dessas reações finais aí, lógico, nós preparamos o pacote enzima e moléculas que vão ser ali a fonte para essa reação, né, o substrato para essa reação, e a gente trabalha isso lá dentro. E como que a gente trabalha isso? Com recirculação, umidade e temperatura, basicamente. Então, por isso que dentro da receita de malteação,
e das receitas para de diferentes tipos de malte, essas são as variáveis principais. Só que até você chegar num ponto ótimo para conseguir encontrar qual que é a nuance de sabor e cor que você vai ter nesse produto, é, é um caminho árduo de desenvolvimento, né? Então nós, junto com a nossa equipe de malteiros, lá desenvolvemos diversos produtos e rampas. Eu sou responsável pela matéria-prima, mas nós temos outros malteiros lá que estão focados nesse tipo de questão. Então, como que nós vamos fazer o malte X? Como que vai ser a curva de secagem desse malte? Como que nós vamos usar a umidade, a temperatura dentro do malte e a modificação que nós temos desse malte para atender lá não só a cor, mas também o perfil sensorial, né? Então nós temos em constante desenvolvimento receitas e protocolos de maltear, não só germinar, mas também, principalmente para maltes com cores mais altas, secar. Porque, como o Alex falou, a cor, ok, você pode ter 20 cervejas diferentes exatamente com a mesma cor, só que de perfil sensorial Outro perfil totalmente diferente. Então, cada malte que o Alex comentou ali que você vai adicionar na tua grain bill ali, na tua receita, efetivamente, você vai estar trazendo uma complexidade a mais, você está trazendo uma nuance a mais, que lá, a hora que o consumidor pode ser o consumidor mais leigo ou mais expert em estilos e degustador, efetivamente, todo mundo vai pegar a diferença de uma cor só por ser daquela cor ou de uma cor com complexidade de maltes, né? E uma coisa que daí nos interliga intimamente é o seguinte: o ano roda com essa receita redondinha. Chegou a safra nova, pega esse papel. Era aí que eu queria amarrar com a minha pergunta pro Vamos Noemir começar aqui, né? novamente. Foi pra lá, voltou e foi de novo, agora volta de novo pro Noemir. O que esse povo te pede de mais maluquice, assim, falar assim, ó, Noemir, precisamos disso aqui no campo, porque senão a gente não consegue acertar no processo de produção. O que já foi, assim, do histórico que você já tem, que você falou, cara, Como é que eu vou resolver essa, né? como que eu vou bater esse pênalti, cara? Olha, ultimamente vamos dizer assim, o processo sintético tem nos ajudado muito. Só que isso custa, né? Por exemplo, uma beta-glucanase quebra beta-glucanas. Vamos dizer, a mais interessante e curiosa que apareceu agora, e é recente, é de você quebrar o glúten. É isso. Gluten free e tal. Glúten free eu podia só fazer de arroz e de trigo morisco. Hoje o Alex quebra esse glúten da cevada, do malte oriundo da cevada. Mas tem coisas assim que não se negocia, né? Por exemplo, agora o que está vindo lipoxigenase, né? Isso ainda a sintética não conseguiu trabalhar. Então são demandas pontuais assim que a tecnologia cervejeira a base de enzimas ainda não conseguiu viabilizar um processo que substitua o que vem lá do campo. Então, por exemplo, a cevada tem que ter alto conteúdo de amido, que consequentemente vai gerar um extrato. Ela precisa de conteúdo adequado de proteínas e também as enzimas, o poder enzimático, isso não se negocia. Agora, outras características já são possíveis de serem adequadas para o processo cervejeiro ou para o tipo de cerveja que o cliente vai introduzir, mediante a adição de processos enzimáticos que quebram ou que desencadeiam algo que seja diferente. Mas eu preciso, como produtor de matéria-prima, cevada, para a indústria cervejeira que vai passar pelo malte, eu não posso, de maneira nenhuma, descuidar da quantidade de amido, do teor de proteínas e do poder enzimático da cevada. Então, o que eu consigo muito trabalhar? Esses são os três macro
principais que você tem que Sim. sempre É. estar ali, Caxias. Não pode fugir disso aí. E não pode fugir, mas tem necessidades especiais aí, como eu falei da lipoxigenase, Uhum. que são eu diria, demandas restritas. E que nós estamos trabalhando também isso. Mas, além disso, eu preciso também, foi falado no início da nossa conversa aqui, moagem. Então, eu preciso de um grão uniforme. Eu estou conseguindo isso agora, chegar lá no moinho com a genética. Uma variedade de Condessa vai trazer o sonho de consumo do Paulo e o sonho de consumo do Alex. Olha só. Por quê? Porque ela tem um grão arredondado, ele não é um grão longo, e isso vai gerar lá um processo combinativo de teor de proteínas pela camada de aleurona mais arredondada, e principalmente a casca mais adequada. Vocês querem casca fina, né? Só que também tem um outro detalhe, que uma casca muito fina pode descascar no momento da trilha. Então também tem esse lado. Mas o importante é que eu tenha tudo isso no mesmo produto e vocês acham, moer mal. Você é paneleiro, você sabe, né? Eu vou moer. Uhum. Mas se eu tiver uma desuniformidade de tamanho de grãos, eu regulo para o mais fino, Uhum. o grosso vai quebrar demais. Vira farinha. Eu regulo para o grão maior, dentro de uma desuniformidade, o pequeno vai passar direto. Então, isso nós não abrimos mão. Dessa questão aí de formato do grão. Isso é fácil. É fácil. Meu Deus do É céu, eu fácil. fico até preocupado quando ele fala que é Então, fácil. É fácil de chegar lá e, estou te entregando um produto com um grão uniforme, arredondado e tudo que você quer. Mas são vários genes que eu tenho que combinar. E se eu errar vai dar um grão longo, uma casca dura, como se fala, né? Mas aqui é casca grossa. E casca grossa é um sinônimo pejorativo. Mas tudo isso nós fazemos lá na genética. Eu não consigo mudar isso no manejo no campo. Não consigo. Isso já vem definido da genética. Bem definido da genética, o formato, o tamanho, a espessura da casca, tudo isso é genético. Não modifica. Eu acho que nós estamos num grau de maturidade dentro da FAPA que nós, talvez o Noemir falou de 4 eras aí de evolução do melhoramento genético. Eu acho que nós vamos nos próximos anos entrar numa 5ª era, que é buscar os detalhes mais tecnológicos ainda. Por exemplo, relação de amilopectina e amilose. Isso. Que o cervejeiro, né, tem a amilopectina, ela é mais complicada para as enzimas quebrar. Se a gente trabalhar na genética para procurar que ela gere mais amilose, né, o teor de lipoxigenase, é uma enzima que o cervejeiro odeia. Ela é fundamental para a germinação da cevada num ambiente natural, mas para a cerveja ela ferra, né? Então, se conseguir trabalhar geneticamente que ela gere menos desse processo, né? Beta-glucanos, espessura da casca, é ridículo, mas é fundamental, né? Então, nós estamos num grau de afinamento do melhoramento genético, é outra era, é uma nova porteira aberta, né? Paulo, vai sobrar pra você, cara, porque vão tirar dali, vão tirar daqui, e aí o Paulo que se vira pra fazer. Paulo, resolve essa pra nós, né? Não, mas eu acho que, como o Alex falou, a maturidade do todo, né? Ela tá cada vez refinando mais, e isso não poderia ser diferente pensando na evolução que nós estamos tendo, principalmente em demanda, né? A gente tem uma demanda cada vez mais forte e mais específica dos clientes. Então, você está produzindo. Nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, 6 ou 7 perfis diferentes de malte Pilsen que nós produzimos dentro da maltaria. É malte Pilsen? É malte Pilsen. Mas para quem? Né? Qual que é a especificação do cliente? O que ele vai fazer? Qual que é
o que ele está usando, ele está usando adjunto, ele está usando puro malte, que levedura que ele está usando, como que essa levedura se comporta com o teor de FAN, por exemplo, são esses aminoácidos que para a nutrição de levedura. Então, cada padrão desse, malte Pilsen, né? Cada padrão desse, ele tem uma especificidade e a gente só consegue isso com toda a cadeia refinando, né? Então, a gente tem trabalhado junto com a FAPA sempre e junto com a cervejaria, né? Porque nós somos o link aqui, né? Claro, você é o meio de campo. E é um link que precisa, é a união da cadeia, né? E só assim que a gente vai conseguir cada vez mais estar mais refinado aí para atender o mercado cada vez mais específico, né? Mas mais nós exigente. só complementando, nós temos uma particularidade muito importante e decisiva nesse processo. Nós somos vendedores de malte. E eu não conheço ninguém em nenhuma parte do mundo que tenha o domínio da cadeia. É isso que eu ia comentar. Olha aí. Olha. Então, nós temos o processo Verdade. de pesquisa, nós temos o processo de produção da matéria-prima, a transformação da cevada em malte e depois toda isso aqui é prova disso, né? Toda a orientação para os nossos clientes, como otimizar todo esse processo Exato. a partir de uma matéria-prima gerada aqui, com toda a tecnologia que existe disponível hoje, tanto de genética como de manejo, as melhores propostas de transformação dessa cevada em malte, e aí vem a parte da cervejaria experimental aqui, que faz um trabalho belíssimo de orientar como tirar o máximo desse malte que nós... Claro, tem que ser cliente nosso, né? Senão não vai Mas rolar. todos são. Todo mundo compra aqui. Eu ia falar só que tá faltando uma parte nessa cadeia. Aqui, além de desde o início até a cervejaria, tem bons consumidores também aqui. Né? Eles São os principais. fundamentais. Sem dúvida. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? É, Então, exatamente. Pois é. Principalmente para estimular o consumo de malte é isso ou aí. de cevada lá na geração da matéria-prima, que é o nosso foco. Bom, é isso aí. Acho que deu um baita de um episódio, né? Mais um grande episódio. Chegamos ao fim aí. Tudo bem, pessoal, obrigado por nos acompanhar mais um episódio. Para nós é uma grande satisfação compartilhar conhecimento, mas precisamos da ajuda de vocês. Nos sigam, compartilhem, chamem mais seguidores para compartilhar esse conteúdo de qualidade, né? Cara, dá um trabalho do caramba. Paramos gente fundamental no processo de produção aqui da Agrária para trazer um conteúdo para vocês, que é parte do negócio da Agrária, para vocês entenderem como que funciona, que não é tão simples assim comprar aquela latinha e estralar no final de semana, né? Então, assim, vocês estão entendendo, assim, eu não conheço um conteúdo como esse hoje em português, nunca vi nada similar e nem em inglês. Tudo bem que em inglês eu não procurei muito bem, mas não conheço nada Não tão tem, completo assim do campo ao copo. Não tem, não. Joia, obrigado por nos acompanhar. Até a próxima, um abraço.